coloquei aqui o programa de novo, né, que a gente viu na semana passada, só para reforçar a ideia, né, de que a gente vai, nessas 3 primeiras aulas, falar um pouco sobre o surgimento da filosofia e como que ela se configura inicialmente. Então, né, serão 3 aulas, hoje e as 2 aulas da semana que vem, né, que na quinta da semana que vem a gente tem aula, certo? São nas semanas pares que a gente tem aula. Então, são 3 aulas para a gente falar sobre isso. Então, hoje, mais especificamente sobre o surgimento da filosofia, o que vai nos levar já a falar dos pré-socráticos também, né? Então, os pré-socráticos já vão entrar na aula de hoje, né? E talvez a gente até fale o suficiente sobre eles, mas, né, eles reaparecem na discussão posterior. Como, né, eu falei na última aula, só para enfatizar de novo, né? Ele é a gente, né, o programa ele está concebido como um programa panorâmico, né? Introdutório à filosofia. Eu imagino que muitos de vocês tenham tido filosofia no ensino médio, mas alguns também podem não ter tido, né? Enfim, é um primeiro contato com a filosofia no contexto da universidade, e o que vocês trouxerem vai ser útil, né, tanto para vocês compreenderem as coisas como para a gente dialogar. Sempre sintam-se à vontade para fazer questões, interromper a aula, tá? Então, um curso panorâmico, mas ao mesmo tempo, né, com um pendor para, né, uma temática que é a temática da existência, que vai se tornar mais central no final do curso, né, quando a gente vai ver alguns filósofos e o existencialismo. Mas, enfim, o autor com o qual a gente está trabalhando, que vai nos dar esse panorama, né, que é o Danilo Marcondes, ele até tem, né, a parte, como eu expliquei na última aula, né, sobre alguns autores é uma página, né, quer dizer, então é um livro bem panorâmico mesmo. Mas até que essa parte inicial, né, ele fala um pouquinho mais, não é tão curta. Então nos dá alguns elementos para pensar, mas ele tem uma leitura do começo da filosofia mais, digamos assim, mais racionalista, mais voltada para o lado científico, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso também, para fazer o contraste com a nossa perspectiva mais existencialista, digamos assim. Tá? Eu não cheguei a falar na última aula sobre aquela minha imagem, né, que eu passei para vocês, então eu vou começar por ela hoje. Então, né, eu tinha passado para vocês isso aqui na semana passada, propondo pensar em 3 sentidos. A filosofia, eu falei sobre isso aqui, né, eu só não mostrei o desenho, acho que eu mostrei, né? Não cheguei a projetar, né? Eu coloquei aqui, né, as três ideias, né? Bom, como a gente vai ver hoje, né, então a gente vai passar pelos pré-socráticos e eu vou colocar esse quadro mais ou menos do mesmo, só que incluindo noções deles daqui a pouco, né? Mas basicamente a ideia, né, é que, bom, a filosofia ela é uma reflexão de caráter abrangente, né? Então, tradicionalmente ela é, né, um pensamento que busca uma visão de todo, uma visão de conjunto, né? Portanto, também uma visão de conjunto a respeito das diferentes ciências, né? Só que lá no começo, na origem da filosofia, né, não existiam ainda, né, propriamente as ciências do jeito que a gente as conhece hoje, né? Então estava tudo surgindo, estava surgindo o conhecimento, né? E em grande medida, quer dizer, o que mobiliza, né, os primeiros pensadores e que vai continuar mobilizando de certa forma, né, os pensadores seguintes ao longo da história, os filósofos, né, e não só os filósofos, mas, né, aqueles que refletem sobre o conhecimento. Bom, antes de mais nada, é uma tentativa de compreender, né, a nós mesmos no interior do mundo, né? Compreender o mundo à nossa volta, né? O que são essas coisas que existem em torno da gente, né? Eu coloquei aqui os animais, as plantas, os seres inanimados, né? As pedras e assim por diante, né? A terra, o mar, a lua, o sol, enfim, né? Portanto, coisas que estão fora da Terra, como a gente sabe hoje, né? Mas não se sabia exatamente isso na época. Enfim, a realidade que nos cerca. Então, essa tentativa de compreender a realidade que nos cerca, como a gente vai ver em seguida, já no surgimento da filosofia, ela geralmente aparece na forma de uma interrogação que conduz
a uma procura de respostas, quando se faz inicialmente a crítica daquela visão de mundo que já existe. Quer dizer, o que, de certa maneira, mobiliza o conhecimento, mobiliza o pensamento, são inquietações em que a gente se questiona, né, e a gente questiona formas de pensar que estão dadas e que, de alguma maneira, parecem não ser satisfatórias. Né? Então, a crítica representa, né, uma atitude própria da filosofia, que é de sempre desconfiar daquilo que se apresenta como saber, daquilo que se apresenta como verdade, daquilo que se apresenta, né, como supostamente o que deve ser aceito e assim por diante. Então, a crítica ela permite, né, uma ruptura inicial que abre espaço para uma indagação sobre as coisas em geral, e dessa indagação sobre as coisas vão surgir hipóteses para explicar as coisas. Né? Hipóteses, como a gente vai ver, né, em seguida, que tentam explicar as coisas do mundo natural, do universo, enfim, por meio de explicações situadas predominantemente, né? Essa vai ser a mudança quando se introduz a nova forma de pensar, que é a filosofia, predominantemente localizadas no próprio mundo. Então são hipóteses para explicar, por exemplo, bom, o que é a Terra, o que é o mar, né? O que são os entes em geral, né? Os animais, né? O que somos nós. Começam a se levantar hipóteses. Essas hipóteses explicativas vão levar à elaboração de teorias, né, conjuntos de hipóteses para tentar explicar as coisas. Né? Essa explicação das coisas é o que vai ser, né, inicialmente a ciência. Claro, existe uma explicação anterior, que é a explicação mítica, mas a explicação mítica, a crítica vai colocar contra a parede. Né? A crítica vai justamente questionar. E isso vai abrir espaço para essas novas hipóteses e para o surgimento de tentativas de explicar por meio da razão. Né? Então aí a faculdade racional, né, o nosso pensamento é fundamental para elaborar tentativas, teorias, né, formas de compreender essa realidade da nossa volta que não recorrem a entidades sobrenaturais, coisas que são próprias dos mitos. Né? Porém, né, essa mesma reflexão, ela, ao mesmo tempo que gera explicações, gera dúvidas, né? Porque às vezes as explicações se chocam umas contra as outras. Né? Então a gente vai ver isso. Tem muitos pré-socráticos e muitas explicações diferentes. Né? E mesmo depois, né, com o avanço da ciência, até os dias de hoje, tem muitas questões que a ciência não responde. Né? E que, a princípio, fazem parte da nossa indagação, da nossa inquietação, da nossa angústia, talvez, para já usar uma palavra-chave do existencialismo, né? De entender o que é essa realidade que nos cerca, né? O que somos nós, de onde nós viemos e assim por diante. Esse tipo de questão que a ciência não é capaz de responder suscita um outro tipo de pensamento, né? Que, sabendo desses limites, né, da ciência, vai além, ou, enfim, não necessariamente além no sentido de ir para a metafísica, no sentido de ir lá para além da física, mas no sentido de ir mais longe na tentativa de pensar questões que dizem respeito à nossa existência. Né? Então, acho que dá para dizer que tem uma dimensão importante da filosofia, que é a reflexão existencial. Então, seriam três dimensões importantes. Claro, a ciência, ao longo do tempo, vocês vão ver agora em seguida, né? Suponho, eu sempre parto do princípio, né? Só lembrando no programa, volta lá no programa, Isadora, por favor. Tem aqui sempre, né, as leituras que devem ser feitas para cada aula. Né? Então eu sempre vou partir do princípio que vocês leram, né, a leitura prevista para a aula. Mesmo que isso em alguns casos excepcionais não seja verdade, eu imagino que, né, a grande maioria leu. Enfim. Então, como vocês viram, né, e nós discutiremos em seguida, num primeiro momento não há uma separação entre filosofia e ciência. Né? O pensamento que surge, ele né, não tem ainda um nome, né? Todas essas classificações são nomes que vão ser dados depois, né? Vão ser dados pelos historiadores
ao estudar essas coisas todas. Né? O que surge é uma certa forma de pensar que a gente, olhando, né, do ponto de vista histórico, olhando da nossa época, né, ou mesmo historiadores das épocas anteriores que estudaram, né, o começo da filosofia, né, a gente vai usar palavras que foram criadas para designar, né, essas formas de saber. Então, num primeiro momento, ciência e filosofia é uma coisa só, é o pensamento racional. Não há uma distinção como há hoje. Hoje há essa distinção. Mas mesmo dada essa distinção, a gente tem hoje, né, um conjunto diferente de abordagens filosóficas. Algumas são muito mais próximas da ciência do que outras. Né? Então, algumas são mais centradas e mais, digamos assim, próximas, né, do pensamento científico do que outras. Então, por exemplo, né, uma filosofia da ciência, uma filosofia analítica, né, que está em permanente diálogo com as ciências e parte, né, das descobertas científicas para desenvolver a reflexão filosófica. Né. O próprio autor do livro, né, o Danilo Marcondes, ele é mais ligado a essa filosofia, digamos, né, que é mais próxima da ciência e que não leva tão, vamos dizer, não dá tanta importância para esse tipo de questão, né, para as questões existenciais. Mas tem outras que vão dar mais valor a isso. Então, há diferentes abordagens filosóficas hoje. Mas hoje a gente faz essa distinção, né, entre filosofia e ciência. Então, a gente vai discutir ao longo do caminho, né, diferentes noções de filosofia. Uma coisa é certa a respeito da filosofia, é bom dizer logo de saída, né, não existe uma definição de filosofia. Né? Qualquer tentativa de definir a filosofia, esse é um problema para o Heidegger, né, é fadada ao fracasso, porque, na verdade, a filosofia é muito mais um certo modo de pensar. Né? Não é como as outras ciências que dizem respeito a um certo conjunto de objetos da realidade. Né? Então, por exemplo, a biologia, o que ela estuda? Biologia. A vida. Então, ela estuda os seres vivos. Né? Ela não vai estudar as pedras. Ela estuda um certo conjunto de seres, né? Ou um certo conjunto de entes, então depois a gente vai ver a diferença entre isso, mas vamos falar em seres por enquanto. Né? Um certo conjunto de seres existentes no espaço e no tempo, que são os seres vivos, vão constituir o objeto da biologia. Né? Vai ter um certo conhecimento, né, com pretensões científicas e, né, um certo perfil científico, embora seja um outro tipo de ciência, que é a psicologia, que vai estudar o comportamento humano. Vai ter o ser humano como objeto de estudo. A filosofia ela não tem um objeto de estudo como a ciência. Não dá para dizer assim, a filosofia estuda isto aqui especificamente. A filosofia estuda tudo. Ela não tem uma limitação em função do objeto. Por isso que é melhor caracterizá-la como uma maneira de pensar. Uma maneira de pensar que sempre tem uma dimensão crítica, quer dizer, está sempre em busca, né, e questionando os porquês das diferentes teorias. Né? Então, mesmo no que diz respeito à ciência, né, ao tentar entender a ciência, bom, até que ponto uma ciência pode ser considerada verdadeira, né, ou ela é simplesmente um conjunto de hipóteses que funcionam. Né? Então, a filosofia ela vai sempre operar criticamente. Por outro lado, em relação às ciências, ela procura, né, isso até hoje, né, fornecer uma visão de conjunto, pensar o conjunto das ciências. Né? Então, enquanto cada ciência está ocupada pensando o seu conjunto de objetos, né, a filosofia pensa o conjunto das ciências. Né? Ela tem esse perfil, né, de fornecer uma visão mais abrangente da realidade no seu modo de pensar. E ela também constitui uma reflexão sobre, né, o que significa existir para nós, né? O que significa a existência. E aí, claro, né, uma outra dimensão com a qual ela vai dialogar é a dimensão também teológica, religiosa, né? Porque a teologia, durante um bom tempo, né, ela vai estar ligada à filosofia. Essas distinções são distinções que se embaralham ao longo da história. Tá? Mas aí, de qualquer maneira, então, acho que essas três são palavras-chave, né? Aqui mesmo se a gente tirar o existencial, né, que eu coloquei, porque eu, né, vou
eu já disse, né, um pouco a ideia é dar essa ênfase, mas a própria ideia de reflexão, um tipo de pensamento que é diferente do pensamento estritamente cognitivo, né, da ciência, né, já é uma palavra também frequentemente associada à filosofia, né, quando a gente fala em reflexão filosófica. Então, a palavra reflexão por si só, ela já fala muito sobre a filosofia. E claro, a palavra razão, né, é essa faculdade mental, né, digamos assim, uma propriedade do ser humano, que é muito importante no modo de caracterizar a filosofia antiga, a gente, né, vai ver em seguida, porque seria, segundo os gregos, Aristóteles é o responsável por essa famosa definição que todos já ouviram falar certamente, do homem como um animal racional. Né? Vocês certamente já ouviram isso. Né? Ora, a razão seria então aquilo que diferencia o ser humano dos animais. Claro, há muita discussão hoje em dia sobre a inteligência dos animais. Né? Alguns animais têm um certo nível de compreensão da realidade, né? De entendimento das coisas, da própria linguagem. Né? Todo mundo que tem cachorro, né? Gato, né? Enfim, eu sou dos cachorros, então ele entende muita coisa, ele sabe quando a gente está falando dele, né? Os animais têm um certo nível de compreensão do que se passa à volta deles. Mas é um tipo de compreensão diferente, né? Quer dizer, eles não elaboram teorias, eles não fazem projetos com relação ao futuro e assim por diante. Então, há algo de específico no ser humano que se costuma associar à palavra razão. Mas, né, tudo isso, como eu acabei de dizer, é sempre bastante discutível, as fronteiras não são rígidas. Né? E aí, normalmente, né, a razão ela está mais associada, então, a esse conhecimento da natureza, né, que se dá, é importante notar isso, né, por isso essas setas todas aqui, né, pela observação do que está à nossa volta. Né, então, vejam, aqui eu estou supondo, né, uma relação entre nós e as coisas, que é uma relação de observação e indagação. Né, então, a gente tem um contato com as plantas e a gente se pergunta sobre as plantas, disso surgirá a biologia, por exemplo, né? E assim por diante. E tem uma dimensão de ação, né? Tem uma dimensão de observação, tem uma dimensão de ação também, que vai ser pensada pela filosofia, seja de um viés mais científico, seja de um viés mais reflexivo, que aí vai dizer respeito ao campo da ética, que é um campo, né, como a gente vai ver que aparece de maneira mais clara nesse movimento específico da filosofia ocidental, né, que a gente está vendo, com Sócrates. Né? Essa é uma diferença do Sócrates para os pré-socráticos. Os pré-socráticos eles estão mais focados na observação da natureza. Né? Em Sócrates essa questão da ação já se torna mais importante e continua importante a partir dele, né, em Platão e Aristóteles e no resto da filosofia. São alguns elementos, né, que eu coloquei aqui só para, de fato, né, como eu disse, é um brainstorm, né, uma ideia assim, para a gente pensar um pouco essa ideia geral de filosofia. Né. Mas, agora a gente vai entrar, né, propriamente no assunto, né, de como isso aparece entre os gregos. Então, primeiramente, né, o capítulo se intitula, né, o capítulo da nossa aula, Surgimento da Filosofia, né, e esse surgimento é colocado como tendo acontecido na Grécia. Curiosamente, o autor, ele começa, né, vocês devem ter reparado, eu tinha falado sobre isso na última aula, que há muita polêmica a respeito do fato da filosofia começar na Grécia e ser uma construção, um produto da civilização ocidental, mas o autor, curiosamente, afirma que, de fato, né, ele defende a ideia de que começa na Grécia e diz que haveria até uma unanimidade. Isso, né, até me surpreendeu um pouco, porque se há algo em que não há unanimidade é em relação a isso. Claro, a gente possa dizer que há unanimidade quanto a surgir um modo específico de pensar, né? Mas que só se possa dar o nome de filosofia a esse modo de pensar é um outro problema. Então, tudo isso aqui a gente pode colocar na forma de questões. Como eu dizia há pouco, né, o próprio da filosofia é fazer perguntas. Isso todos vocês também já devem
Tafates de Saber, é um pouco a caricatura do filósofo, né? A caricatura da filosofia é de ficar perguntando, fazendo perguntas, né? Mas notem, né? As crianças também vivem fazendo perguntas, né? Por que isso, por que aquilo e tal, inclusive incomodam os adultos, né? Porque é natural do ser humano fazer perguntas, né? A gente vai se acostumando a não fazer perguntas porque a gente vai aceitando o modo como as coisas estão configuradas à nossa volta. Mas a filosofia não, ela faz perguntas. Então a gente já começa fazendo perguntas sobre o próprio texto que a gente está lendo, né? No sentido de que é discutível que a filosofia tenha surgido na Grécia, porque ela sofreu, né, os filósofos gregos sofreram claramente, isso o autor fala, a influência de outras sabedorias anteriores, né? Notadamente, né, acho que nesse sentido há mais estudos apontando para isso, sabedorias, modos de pensar, filosofias, se a gente quiser, que vieram do Oriente, né, como os povos que vieram para a região ali do Mediterrâneo, vindos, eu vou mostrar que está um vento bem vindos da Ásia, da região da Pérsia, né, da Mesopotâmia, enfim, daquela região ali onde, né, surgiram as primeiras civilizações, mas também entre os egípcios, quer dizer, várias civilizações daquelas, né, que a gente estuda, né, civilizações antigas, já tinham formas de saber, formas de conhecimento, formas de explicar a realidade, de narrar, né, os acontecimentos, que exerceram influência sobre os gregos, né? Então, afirmar que ela surge na Grécia assim, de maneira forte deixou de ser consensual. Há muita polêmica, né, em torno disso. Então, o que dá para dizer, aí sim, talvez, com certa segurança, digamos assim, é que vai se estabelecer, né, no contexto grego, um certo modo de pensar, uma certa filosofia, que é o que a gente chama, né, hoje, reconhece como filosofia ocidental, né, europeia. Então, certamente há outras filosofias, e hoje se discute muito isso, filosofia africana, as diferentes filosofias orientais, né, filosofias que se desenvolvem depois, a partir da europeia, mas adquirindo especificidade, como a filosofia latino-americana, por exemplo, né? A gente falava há pouco do Henrique Dussel, né? O Dussel é um nome importante na filosofia latino-americana, embora ele parta de autores europeus, né? Quer dizer, ele tenta fazer da filosofia, fazer do modo de pensar próprio da América Latina uma filosofia com especificidades. Então essa ideia, né, de que a filosofia é ocidental não é uma ideia adequada, digamos assim, da gente assumir, porque tem muito de dogmático, né? Quer dizer, não sobrevive a esse questionamento. Então é discutível. Mas um certo modo de pensar começa aí e tem uma certa história, né? E é uma história muito rica, né? E é uma história que certamente contribui para o diálogo com as outras filosofias, né? Dependendo de como a gente trabalha isso, né? E certamente influencia outras filosofias, como a filosofia latino-americana, a filosofia norte-americana, né? E assim por diante. Então, mesmo que a gente venha se contrapor à filosofia ocidental, a questionar a filosofia ocidental, né, como hoje, é importante conhecer a filosofia ocidental para poder fazer essa crítica, né? Porque ela é, inclusive, o ponto de partida dos autores que fazem a crítica. E há críticas à filosofia ocidental, como a gente também vai ver, no interior da própria filosofia ocidental, né? Os autores existencialistas mesmo, né, eles têm duras críticas a um certo aspecto da tradição ocidental, né, que é, por exemplo, o centramento excessivo na razão, né, que eu mencionava há pouco. Então, tomemos, né, essa ideia de maneira grande, né? Quer dizer, não vamos pensar em surgimento da filosofia como, né, no sentido forte, é um surgimento entre aspas, né? Tudo bem? É importante que isso fique claro, né, para a gente não ter a ideia de que essa é a filosofia. É uma filosofia que surge aí. Tudo bem? Então, né, que surge na Grécia, né, como eu já disse, é um dos problemas. Aí, vejam, até já saindo especificamente dessa questão de ser uma filosofia.
Mesmo essa filosofia especificamente ocidental, que ela tenha surgido na Grécia, é discutível, porque, como eu falei, ela tem raízes fora, ela tem influências orientais, né? Tem semelhanças interessantes, se a gente for ver, por exemplo, entre o pensamento de Confúcio na China e o pensamento dos pré-socráticos, e eles estão, né, pensando na mesma época, inclusive, né? Porque provavelmente não há uma interlocução, certamente não há uma interlocução, né? Direta, pelo menos. Acho que não, né? Mas indireta, possivelmente. Daí que parecem duas formas de pensar parecidas, né? Enfim, então também é discutível que a Grécia seja o berço da filosofia, mesmo desta filosofia especificamente ocidental. Há outras raízes a serem consideradas. Tá? Outra questão, né? Essa o próprio Danilo coloca, né? Há quem discuta se de fato os pré-socráticos já são filósofos, propriamente dizendo, né? Ou se na verdade os filósofos mesmo são Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Sobretudo Platão e Aristóteles, porque escreveram obras, né? Sócrates não escreveu. Então há também essa discussão, porque os pré-socráticos, né, eles ainda têm elementos míticos no seu pensamento, até Platão, né? E até Aristóteles. Vai diminuindo, talvez, né? Aristóteles tem menos. Mas os pré-socráticos, os mitos aparecem, né? Quer dizer, então, não é absolutamente claro, né? Muito menos unânime ou óbvio, que se passou do pensamento mitológico para o pensamento racional já nos pré-socráticos. Então há quem diga, bom, não, eles ainda não são exatamente filósofos, ainda não é exatamente a filosofia ocidental. Ela vai começar de fato um pouco depois. Enfim, tudo isso só para matizar, para nuançar um pouco o que o nosso texto, vamos dizer, o nosso ponto de partida, né? O próprio autor coloca um pouco, a única afirmação que me pareceu um pouco estranha foi a de que seria unânime, né? Ou seja, mas de resto ele coloca algumas questões. Então, é um pouco isso, tá? Só para... O objetivo desse slide específico é justamente para a gente não assumir dogmaticamente nenhum conceito, nenhuma dessas ideias. Tudo bem? Questões? Apesar dessas interrogações que eu coloquei aqui, ainda assim, como eu estava dizendo, é um trajeto possível, né? É um trajeto interessante, é um trajeto rico de consequências, que vale a pena estudar, mesmo que seja para depois fazer a crítica dele. Tudo bem? Fala. Eu anotando aqui, eu acabei não escutando. Por que algumas pessoas pensam que os pré-socráticos não são filósofos? Porque a gente vai ver em seguida, né? O que caracteriza supostamente a passagem do pensamento mítico, que seria a forma de pensar anterior, para o pensamento filosófico científico, que é um pensamento racional, seria o abandono dos mitos e a passagem às explicações de caráter racional com base na observação da natureza. Nos pré-socráticos ainda há muito das figuras míticas, né? Então esse é o principal argumento. Então ainda não estaria feita a transição, eles ainda seriam um estágio intermediário. Tá bom. Tá? Obrigado. E tem o fato também de que a gente sabe pouco sobre eles, né? Quer dizer, o que a gente sabe é muito via outros autores, né? Quer dizer, o conhecimento que a gente tem sobre eles é muito indireto. Então, é um terreno um pouco movediço, né? A gente não tem nunca muita segurança para falar dos pré-socráticos, porque chegaram a nós fragmentos, né? A gente não tem, né, os livros, né, que eles publicaram na editora tal. São coisas que sobraram, né, coisas que falaram deles. Por exemplo, Aristóteles tem o que seria, né, uma primeira história da filosofia, né? Tem um capítulo dele lá na metafísica. É metafísica. Né, em que ele faz uma pequena história da filosofia. Então, ele menciona os nomes dos pré-socráticos. Então a gente sabe muito dos pré-socráticos indiretamente, embora tenha alguns fragmentos que, em função de estudos, inclusive arqueológicos, né, estudos históricos, etc., a gente acha que pode atribuir a eles, né? Mas mesmo assim não é uma coisa 100% segura. Então é por isso, tá, que os pré-socráticos ainda, né, constituem um terreno um pouco obscuro.
e são obscuros também. Inclusive Heráclito era conhecido como o obscuro. Né? A gente vai ver por quê. Pode passar, Isa, por favor. Você também me interrompe quando quiser. Bom, essa é a apresentação clássica, né, que o Danilo traz, e é a apresentação clássica do começo da filosofia. Né? Se vocês forem ver no Convite à Filosofia da Marilena, que eu mencionei em outros livros, né, vai ter essa fala. Os fragmentos dos pré-socráticos, eu achei que eles só faziam a filosofia de maneira oral. Eles escreviam também para poder repassar ou era... Sim. Não. Alguns escreviam, outros não. Ah, entendi. Isso. Obrigada. Por isso mesmo, né? Então tem escritos, e aí a questão é, podem ser atribuídos, quer dizer, tais escritos podem ser atribuídos a tal pessoa ou não, né? Quer dizer, tudo isso é muito nebuloso, né? Tudo que vem dessa época, né, é muito confuso, né? As coisas que ficam, né? É como um pouco na história da Bíblia, os personagens bíblicos, né? Muitas dúvidas, muitas incertezas. Mas essa é a apresentação tradicional, né, que se costuma fazer do surgimento da filosofia. Tá? É a passagem do pensamento mítico para o pensamento racional. Vejam, isso o próprio Danilo, né, ele fala, e isso vai ficar claro, enfim, ao longo da história e para nós, inclusive pelo nosso tipo de abordagem, o fato de ter o surgimento do pensamento racional e de ele, em alguma medida, né, se contrapor aos mitos, às explicações míticas, não significa que os mitos desaparecem, né, que eles deixam de existir na nossa sociedade. Eles continuam existindo. Inclusive, há muita discussão, muita reflexão ao longo da história e recentemente sobre o quanto a própria razão não é um mito, né? A própria ciência não é um mito. Né? Tem um livro bastante conhecido do século XX, escrito por Adorno e Horkheimer, A Dialética do Esclarecimento, né, em que eles procuram mostrar como esse processo, né, e eles remontam ao início, né, eles vão até o Homero, que é anterior aos pré-socráticos, mas que já contém um tipo de narrativa, que, enfim, poderia ser considerada já um argumento racional. Eles tentam mostrar como, na verdade, mito e razão estão o tempo todo juntos. Né? Um contra o outro, mas numa relação dialética. Né? Daí a palavra, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Né? A dialética adquire muitos sentidos em diferentes autores, né? Mas ela sempre envolve a dualidade. Né? Quer dizer, sempre envolve dois elementos, a princípio, contraditórios, e uma relação entre esses elementos que, de alguma maneira, os mantém ligados. Né? Na dialética do Hegel tem uma superação, em outras não. Isso não se preocupe em entender agora o conceito de dialética. É que, nesse livro, né, Dialética do Esclarecimento, eles afirmam isso. Há uma circularidade entre mito e razão. Né? Então, vê se tem um giz na gaveta para mim, por favor. Aqui, né, eu coloquei uma seta só. É como se eles dissessem o seguinte, né? Sim, né, você tem essa passagem, né, do mito à razão, no sentido da razão se contrapor ao mito, né? Quer dizer, aqui é uma relação de oposição. Só que tem um movimento de volta. Né? Então, coisas que se instituem no âmbito da razão se tornam mito também. Né? Então, um caso seria a própria razão. Então, a razão vai ser muito questionada na filosofia do século XIX e do século XX, por ter se tornado, na cultura ocidental, uma espécie de mito. Né? A própria ciência. O Nietzsche, por exemplo, né, que a gente vai ver, no final do século XIX, ele fala que a crença na ciência é tão metafísica, né, eu tinha colocado lá, né, ou seja, metafísica é aquilo que está além da física. Né, então, metafísica supõe um outro plano, né, seja Deus, seja o que for. Então, o Nietzsche vai dizer que a crença na ciência é tão metafísica quanto a crença em Deus, por exemplo. Isso ele quer dizer o quê? Que há um mito desse lado também. Há uma série de mitos desse lado. Então, de novo, né, essa não é uma transição de caráter absoluto.
Mas, de fato, começam a aparecer algumas coisas que, no mundo grego, especificamente, são novidade. Né? Isso é fato. Começa a ter um certo modo de pensar, né, que não havia antes. E, de modo geral, as sociedades anteriores à grega, né, mesmo as que já têm algumas formas de sabedoria e que estão, portanto, também vivendo algo parecido, né, e as mais antigas, né, as sociedades humanas, em geral, né, isso a antropologia, né, mostra, quer dizer, você tem sempre algum tipo de explicação da realidade. Né, alguma maneira de falar, por exemplo, sobre a origem do mundo, né, de onde nós viemos, e coisas desse tipo. Quer dizer, essa inquietação do ser humano sempre levou à elaboração de visões de mundo de caráter mítico para explicar a realidade. São explicações que se instituem, né, então, numa determinada sociedade e que, como se instituem? Bom, né, isso é um mistério, né, são mistérios a mesma coisa, como se institui a linguagem. Isso vai surgindo, né, nas diferentes sociedades humanas, vai surgindo a linguagem, vai surgindo a cultura. Né. Uma vez que se tem uma maneira de ver a realidade numa dada sociedade, numa dada comunidade, ela passa a ser transmitida de geração a geração, em muitos casos, né, nessas sociedades antigas que eu estou mencionando, né, não há sequer ainda a escrita, portanto são tradições transmitidas oralmente e que são aceitas pelo simples fato de estarem dadas. Não ocorre, a princípio, a ninguém questionar, né, quer dizer, ainda não tem aquele elemento da crítica que está surgindo justamente agora. Né. Então, são tradições que vão passando de geração a geração de um modo predominantemente oral, embora comecem a se constituir também nas civilizações, né, nessas grandes civilizações que a gente estuda, né, Egito, Mesopotâmia, o povo hebreu, né, a Bíblia, e assim por diante, quer dizer, já tem escrita. Então, muitas dessas civilizações já têm escrita e os mitos aparecem nas escritas, aparecem também em desenhos, né, de forma pitoresca. Né? Então, tem vários achados arqueológicos mostrando isso, né? Coisas muito antigas, né, desenhos, né, em cavernas, coisas desse tipo, que mostram, né, um certo registro, né, do modo de pensar que era próprio daquelas sociedades. Então, está dado. Né, são explicações aceitas, transmitidas oralmente, são tradicionais, e há esse elemento comum, né, quase sempre presente, de recorrer a figuras sobrenaturais para explicar os eventos naturais. Então, são os deuses que, por exemplo, né, estão irados, então provocam uma catástrofe, né, uma grande enchente, né, um terremoto ou algo do tipo. Né? Então, para aplacar a ira dos deuses, vamos fazer um sacrifício, por exemplo. Né? Então, são práticas relacionadas com isso. Né? Então, esse recurso ao sobrenatural está presente nos mitos. Como está presente, né, de um modo geral, em todas as religiões. Né? Essa é uma outra questão, né? O quanto as próprias religiões também são formas de mitologia. Muitos, vamos dizer, pensadores ao longo da história quiseram, por exemplo, estabelecer uma distinção qualitativa entre o pensamento mítico antigo, né, as religiões politeístas e as religiões monoteístas, como se as religiões monoteístas fossem melhores em algum sentido, ou mais racionais, porque tem um só Deus, um princípio de explicação da realidade, né, enfim. Mas evidentemente, né, isso não faz muito sentido, né, para nós hoje, com tudo que a gente sabe sobre as diferentes sociedades. Então, as próprias religiões monoteístas também podem ser consideradas, evidentemente, formas míticas de pensar que têm todos esses elementos presentes. Né? São tradicionais, têm transmissão oral, embora tenham também transmissão escrita, são aceitas, né? Quer dizer, você
né? Não escolhe, a princípio, né? Uma religião, você aceita, porque, enfim, hoje em dia é um pouco diferente, né? Hoje em dia tem muitas, como dizem, né? Muitas religiões sendo oferecidas no mercado religioso, né? Então tem várias opções, né? Tem um cardápio bastante variável. As pessoas eventualmente escolhem, às vezes escolhem, mudam várias vezes de religião, mas a princípio, né, tradicionalmente era assim, mesmo na nossa cultura. Se a gente pensar em gerações pouco anteriores às nossas, né, as minhas, né, a geração de vocês é diferente da minha, mas enfim, meus avós, enfim, em cidades pequenas, né, o elemento da tradição que leva à aceitação é muito forte, né, a gente sabe disso. Aliás, desculpa, né, não precisa voltar para gerações, a gente acabou de ter, né, um fenômeno político que envolveu tudo isso, né? Então, esqueçam o que eu falei sobre gerações, não tem nada de antigo isso. Às vezes volta de repente, assim, a gente acha que é coisa do passado, mas reaparece, né, com força, a ponto de eleger um presidente. Mas enfim, né, são esses elementos que estão presentes. E tem os sacerdotes. Por que os sacerdotes são importantes? Porque ele é um intermediário entre a pessoa comum e as entidades sobrenaturais, né? Então essa figura intermediária, ela é muito comum também nas formas míticas de pensar e de organizar as sociedades, porque, vejam, né, a gente vai falar um pouco disso agora. Junto com o mito, você tem uma certa organização social, um certo modo pelo qual a sociedade se organiza, né? E nas sociedades que têm pensamento mítico, em geral, você tem uma figura, né, como sacerdote, como xamã, né, como, enfim, né, figuras desse tipo, né, que tem uma certa autoridade por supostamente ter uma conexão maior com os entes sobrenaturais, os deuses, né, enfim, os espíritos superiores, o que quer que seja. E esse pensamento vai se instituir justamente por oposição àquele, fazendo o quê? A crítica. Né? Aí surge esse elemento fundamental da filosofia, que eu tinha mencionado, no sentido de questionar aquilo ali. Quer dizer, por que eu devo aceitar essa explicação, né, de que a tempestade, por exemplo, foi causada porque os deuses estavam bravos? Né? Por que eu tenho que aceitar isso? Né? É uma pergunta que a filosofia faz ao mito. Perguntas que não se faziam, porque eles eram aceitos. Começam a se fazer. Por que começam a se fazer? A gente vai ver em seguida, né? Porque começam a ter diferentes culturas em contato e a gente começa a ver que existem outras formas de pensar, né? Bom, por oposição à oralidade, o pensamento racional ele tende mais à organização escrita, embora, né, também haja escritas com caráter mítico, né, e oralidade na razão. Sócrates, por exemplo, não escreveu, né, ele era um filósofo que se manifestava, né, fazia filosofia oralmente. Isso é uma coisa interessante, porque hoje em dia, né, a gente tem, aí, né, saindo um pouco do... A gente tem muito, não só na filosofia, nas ciências humanas, né, vocês vão ver isso, uma pressão muito grande para publicar, né? Então hoje em dia a coisa de escrever, né, tem que escrever, tem que botar no papel e tal. Ora, né, já se fez muita filosofia, né, oralmente, inclusive Sócrates, que se a gente pensar naquela tese que os pré-socráticos ainda não são, mas foram o pai da filosofia, talvez, Sócrates não escrevia. Então, também é de se perguntar, mas enfim, né, tradicionalmente a gente associava a escrita. E aqui esse elemento fundamental, né? Não tem mais aceitação. Quando começa a se instituir o pensamento racional e a crítica, justamente, você está me dizendo que os deuses causaram a tempestade porque eles estão bravos? Então me demonstra isso, me prova isso. Eu começo a exigir algo que seja forte o suficiente para me persuadir. Não basta falar que o sacerdote disse, né, ou algo do tipo. Ele não sofreu nenhum tipo de perseguição, tipo, que acabasse com a segurança dele? Bom, Sócrates foi condenado à morte.
por exemplo. Justamente o Sócrates, de quem nós falávamos, foi perseguido exatamente por isso, sem dúvida. Há esse tensionamento político, né, a partir do questionamento. Tem toda a razão, muito bem colocado. Óbvio, certamente a filosofia ela sempre foi, é uma tradição também da filosofia, né, do pensamento crítico, se contrapor ao poder político, né, porque com as questões que ela faz, ela incomoda. Então, certamente há esse tensionamento com a autoridade. E o Sócrates foi acusado justamente de influenciar, de diminuir a imagem dos deuses, perverter a juventude. E perverter a juventude, né? Quer dizer, tornar os jovens rebeldes, ou seja, fazer com que os jovens se rebelassem contra a autoridade. Então, que coisa pior do que isso. Né? Por isso que o poder sempre quer tirar a filosofia, né? Por isso que a reforma do ensino médio, esse negócio aí, a gente estava falando disso semana passada, né? Querem tirar a filosofia, querem tirar a sociologia, porque não querem ninguém... Nem tem. Mas não tem mais nada também. Pois é. Nem tinha direito antes, agora Por quê? Porque para que vai fazer o pessoal ficar, né, fazendo muita pergunta? Melhor eles aceitarem. Bota o pessoal para fazer uma disciplina técnica, uma coisa qualquer que seja voltada para a prática, sem muita reflexão, sem muita crítica e assim por diante. Então essa relação tende a ser uma relação tensa ao longo dos tempos e, claro, em sociedades mais autoritárias, a situação dos filósofos sempre fica mais difícil. Bom, a gente acabou de testemunhar isso e, por pouco, né, a coisa não piora. Né? Mas, enfim, por muito pouco. Esse é outro elemento fundamental, né? A observação da natureza. Né? Então, são as duas, vamos dizer, os dois elementos fundamentais na constituição do pensamento filosófico científico ao longo da história. A observação da natureza, a tentativa de explicar a natureza pela própria natureza, ou seja, encontrar na natureza causas dos fenômenos naturais. Né? Então, a natureza tem uma importância muito grande, a observação, os sentidos, né? Então, o olhar, a escuta, né? Quer dizer, a nossa percepção da natureza se torna central, combinada com a razão. Então, essa é a combinação que vai ser constitutiva do conhecimento. Né? Quer dizer, as informações a gente tem a partir dos sentidos, e aí a gente usa o nosso intelecto, as nossas faculdades mentais, que a gente pode chamar de razão, para, digamos assim, processar essa informação e produzir conhecimento. Então, natureza e razão se complementam, né? Sentidos e razão se complementam para produzir, né, o conhecimento. E aí, vamos dizer, os filósofos começam a aparecer como uma figura, né, não no lugar dos sacerdotes, evidentemente, porque os filósofos eles estão sempre em conflito com nem sempre. O Platão, por exemplo, foi convidado a ajudar o rei da Sicília, né? Mas agora está me escapando o nome da cidade especificamente onde ele foi ser, vamos dizer, uma espécie de conselheiro, né, do rei, uma coisa assim, mas não deu muito certo. Enfim, há essa questão, né, dos filósofos no poder não costuma dar muito certo. Tivemos um sociólogo no poder, né? Não vou entrar no mérito se foi bom ou não, mas enfim, a princípio, né, quer dizer, não é que ele substitui, mas enquanto representante do saber na época, né, os filósofos começam a ser identificados, né, como aqueles que são os sábios, né, mesmo os sofistas, como a gente vai ver, né, eles são considerados sábios. Então, vamos dizer, por quê? Eles são, né, também, como eu já disse, né, não há distinção ainda entre filosofia e ciência. Então, os filósofos são cientistas, são aqueles que sabem, né, que têm algum conhecimento sobre a realidade, algum conhecimento desse tipo de conhecimento que está aparecendo. Então, os filósofos vão se tornando, aos poucos, uma figura conhecida, né, no mundo grego. Então,
Tanto é que tem os filósofos em vários lugares, né? Eles começam a aparecer e circular entre cidades gregas, enfim. Então, o filósofo passa a ser uma figura, tem uma figura importante. Tem diferentes filósofos e tal, mas... E aí, como eu dizia, né, a questão das diferentes culturas, isso só foi possível, né, e isso é um ponto importante para a gente pensar, só foi possível essa mudança no modo de pensar porque houve transformações profundas na sociedade grega, que passou de uma sociedade fechada, com a economia baseada na agricultura, monárquica, né, portanto um poder absoluto, aliado a sacerdotes, né, uma religião única. Então, quando você tem, né, um poder absoluto, né, uma religião única e uma sociedade fechada cuja economia é agrária, né, há muito pouco espaço para questionamento, para reflexão e assim por diante, né. Isso aqui acontece, né, dessa maneira como a gente está falando, mas, de novo, né, isso se reproduz ao longo do tempo. Né. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma sociedade mais fechada, né, mais autoritária, etc., sempre se torna mais difícil exercer a crítica, exercer a reflexão e assim por diante. Então, o que acontece por uma série de razões, inclusive, por exemplo, né, aumento populacional, o fato de virem povos de outras regiões, né, uma série de fatores. Isso é um processo que dura alguns séculos, né? Essa transformação é uma transformação lenta. Começa a economia a deixar de ser exclusivamente agrária para ter no comércio, né, uma atividade central. O comércio supõe, acarreta, implica que diferentes culturas se comuniquem, né, porque você vai justamente trazer uma coisa daqui para vender aqui para alguém de lá e assim por diante. Então o comércio estimula esse contato entre diferentes culturas, né. Então o Danilo menciona, né, especificamente o caso da Jônia, que é esse pedaço aqui onde está Éfeso, né. Acho que aqui Mileto, né, está por aqui também. Enfim, era justamente onde fica, isso aqui fica no meio do caminho entre os povos orientais e os povos ocidentais, ou seja, os que estão para cá. Então, a circulação de diferentes culturas aqui era muito grande. Isso vai fazendo com que ocorra, né, uma crescente tolerância entre as diferentes culturas. Numa sociedade fechada, não. A nossa maneira de pensar é correta. Se tem alguém que pensa diferente lá do lado de fora, está errado. Quando diferentes culturas começam a conviver, e isso é um fenômeno que para nós se tornou uma espécie de dado, né, princípio, né? O Rawls, por exemplo, um filósofo político recente, fala em, né, pluralismo político, pluralismo cultural como um dado das nossas sociedades contemporâneas, né? Embora muitas vezes haja uma tentativa por parte do poder para diminuir essa pluralidade, a pluralidade cultural favorece, em princípio, né, uma maior reflexão, pensamento crítico e assim por diante. E isso também vai fazer com que se questione o poder, se questione as formas de poder, se questione quem está no poder, de modo que começam a haver transformações políticas, tá, que variam muito. Vejam, a sociedade grega tem essa característica, né, isso talvez você se lembre de ter estudado, né, em história antiga. Elas se organizam em cidades-estado, né, então cada cidade constitui uma unidade política autônoma. Então, algumas vão ser mais fechadas, outras mais abertas, né, como se cada cidade fosse um que a gente chama de país, né. Então, em Atenas, por exemplo, vai ter, né, uma turbulência política maior, vai se instituir pela primeira vez, enfim, pelo menos, né, nesse caminho, né, um modelo democrático, né, se tenta instituir uma certa democracia. Enfim, então percebem? São grandes transformações
E, junto com essas transformações, vai havendo gradativamente uma mudança na maneira de pensar. Tudo bem? Como eu disse, esse movimento ele pode ser pensado em vários outros contextos, em várias outras situações históricas. Se a gente pensar, por exemplo, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, no período do Renascimento, algo parecido acontece. Né? Você tem na Europa feudal, né, ela se isola, né, ela fica isolada do resto do mundo, quando tem o resto do mundo está muito mais desenvolvido que a Europa, né, os árabes, por exemplo. Você tem um fechamento, né, em monarquias absolutas, economias agrárias, né, a economia feudal ela é predominantemente agrária, uma religião única, né, a religião católica. E aí você começa a ter, por conta de transformações desse tipo, né, o comércio começa a se tornar mais forte, as cidades começam a ganhar importância em detrimento dos castelos, né, dos feudos, começa a haver de novo contato com outras culturas, né, começa a haver questionamento das formas de política, questionamento da própria religião, tanto é que é nesse momento que surge a reforma. Né? Ou seja, algo parecido acontece. Em outra escala, em outro contexto, a gente poderia pensar no Brasil na transição da ditadura para a democracia. Né? Em alguma medida, né? Quer dizer, você tem, não no que diz respeito, claro, né, à economia agrária, porque enfim, já não é o caso, né? O capitalismo já tomou conta do mundo, já tinha tomado ali, mas, enfim, há uma transição, né, de um poder mais forte, né, ditatorial, né, uma força muito grande de uma religião só, para um contexto mais plural e assim por diante. Então, esse tensionamento, né, ele é um tensionamento que aparece muitas vezes. Tudo bem? Questões? Comentários? Comparações? Bom, então, o Danilo, no texto dele, né, então, ele vai falar, depois que ele fala dessas transformações, antes de falar especificamente dos filósofos pré-socráticos, né, ele fala das principais ideias, né, dos principais conceitos que surgem e que são marcantes, né, naquele contexto. Tá? Então, o que eu tentei fazer? Né? Eu tentei fazer uma brincadeira aqui, pegar aquele meu primeiro quadro e trazer para cá. Tá? Bom, acho que o que eu tentei, né, com isso foi deixar claro o seguinte: isso que está nesse quadrado azul aqui é o mundo natural. Né? Aqui são perguntas que nos levam para fora dele, para um domínio que eventualmente, né, a gente pode assumir como existindo ou não, né, mas enfim, que seria aquilo que está além da física, seria a metafísica. Tá? Bom, o que os primeiros filósofos vão fazer? Um pouco daquilo que eu estava descrevendo. Eles fazem a crítica da tradição, eles começam a pensar racionalmente, tentando entender a natureza por meio da observação, e aí o que eles começam a fazer? Eles começam a tentar explicar de maneira causal, né? Então a noção de causalidade ela se torna central. Eu já coloquei isso na nossa pasta, tá, gente? Só para vocês ficarem tranquilos, esses slides. Eu coloquei agora há pouco. A noção de causalidade ela se torna central e ela vai ser central para o resto da história, né? Na ciência, a noção de causalidade ela é fundamental. Ainda que o modo de compreender a causalidade seja, sobretudo, do século XIX para cá, no interior da própria ciência, algo que dá margem à discussão. Né? Enfim, o modo de compreender a causalidade, com a física de Einstein, por exemplo, né? Quer dizer, a física de Newton é muito centrada na causalidade, e tem toda uma discussão, mas a noção de causalidade ela é absolutamente central para o tipo de ciência que, inclusive, vale para o nosso dia a dia, certo? A gente explica tudo com base em causas. Por que isso aconteceu? Por quê? Né? Por que eu fiz isso? Porque ontem me disseram que era para fazer. Né? A ideia de causa está presente em tudo que a gente faz. Né? Se tornou uma marca, né, digamos assim, do nosso modo de pensar. Só que
E a causalidade, ela se torna então um elemento, e as hipóteses, né, que eles vão elaborando e as explicações, em alguma medida, começam a funcionar para uma coisa ou outra, servem para explicar o que? A physis. A physis, o que é? A natureza. Né? Physis é a palavra grega para natureza, que dá origem à nossa palavra física. Né? Então é justamente disso que se trata. Então eles começam a elaborar um conhecimento sobre a natureza, que é a physis, e que posteriormente vai ter o nome de física. Eles usam o que se chama de logos. A palavra logos, ela é mais ampla, ela tem um sentido bem mais amplo que a palavra razão. Logos significa também o que a gente chama de razão, mas significa também linguagem, discurso. Então é ao mesmo tempo, vamos dizer, uma propriedade do nosso pensamento e a nossa capacidade de falar. Né? Portanto, logos junta pensamento e fala. O que, aliás, será importante para muitos autores, né? Porque essa é uma discussão contemporânea forte. Né? Quer dizer, como se relaciona o pensamento e linguagem? Dá para pensar, né? Quer dizer, existe um pensamento antes da linguagem ou o pensamento já se faz por meio da linguagem? Essa é uma discussão muito forte na filosofia contemporânea. Ora, os gregos já está tudo junto ali, de certa maneira, né? Pensamento e linguagem, que é interessante, vai ser explorado por alguns autores, pelo Heidegger, por exemplo. Então a noção de logos diz respeito à nossa capacidade de pensar e falar de uma certa maneira, que tem a ver com o que a gente chama de racional, que vai justamente ajudar a entender a natureza, elaborando hipóteses causais para explicar os fenômenos da natureza ou physis. Né? Só que tem um problema. As explicações causais, né, quando a gente quer entender D, a gente fala, bom, C causou D. O que causou C? B. Né? O que causou B? A. Mas o que causou A? Né? A gente vai voltando. Esse regresso, na origem, na ordem das causas, é um regresso que tende ao infinito. Até chegar um momento que a gente vai saber, bom, qual foi a primeira causa? Né? Mesmo na física contemporânea, né? Há toda uma discussão a partir da hipótese do Big Bang, né? Digamos, né? Ainda é uma hipótese que com uma aceitação ampla, né? Na comunidade científica, pelo que eu sei, assumindo o Big Bang. E antes dele? Né? Tem alguma coisa? Uma questão, né, que divide os físicos teóricos, né, que refletem sobre isso também. Qual é a primeira causa? A compreensão causal da natureza, ela conduz inexoravelmente a isso, se a gente vai em busca das explicações últimas. Né? É inevitável chegar a essa pergunta. Né? E aí, para dar conta disso, em vez de recorrer a entidades sobrenaturais, né, deuses, espíritos, ou o que quer que seja, eles começam, os primeiros filósofos, a pensar algum princípio racionalmente concebido que possa explicar a natureza, algum princípio interno ao próprio mundo. Portanto, sem recorrer a uma dimensão fora do mundo, sem recorrer ao sobrenatural, ficando na própria natureza. Né? Então, Tales, por exemplo, que é considerado, né, o primeiro filósofo, o pai da filosofia, etc., vai pensar na água como o primeiro princípio. Vamos dizer, da água se originou tudo. Então, esse é veja, né, para os gregos, para os homens dessa época, os seres humanos, homens e mulheres dessa época, né, não há, né, nenhuma conhecimento sobre o fato de que a Terra está dentro do universo, do planeta esférico, nada disso. Né? Então, os elementos da natureza, né, de fato, são aquilo que está em volta. Então, a água, né, enfim, é uma hipótese. E vão surgir outras. Né? O ar, os elementos, o ar, o fogo, né? Tem um que vai falar dos 4 elementos. Né? Então, são várias respostas, né, que aparecem.
Então, inclusive dentro da escola do Tales, isso é uma coisa interessante, o Danilo cita o Popper, né? Que ele mostra como o Tales admitia que os discípulos pensassem diferente dele, né? O que é uma coisa interessante, portanto já havia essa ideia de diferentes hipóteses. Então, o Anaximenes vai pensar o A, e o Anaximandro, né, a ideia de apeiron, né, que seria algo que está subjacente à natureza. E aí vai ter os outros, né, as outras escolas, o Heráclito com a noção de fogo, o Demócrito com a ideia de átomo, né, que é uma ideia que, como vocês sabem, é fundamental na física atual. Né. Vamos dizer, teve ali uma intuição, claro, a noção de átomo dele não é a mesma da física atual. Mas, né, vamos dizer, eles tiveram insights interessantes. A gente, né, hoje, né, sabe, enfim, acho que né, corrijam-me, né, mas que a vida nasceu na água, né? Então, de alguma maneira, como se fosse um insight ali, né? Insights que depois vão fazer sentido, né? Então, muito do que eles começam a pensar aí na forma de hipóteses para explicar a realidade são hipóteses que vão, digamos assim, fazer sentido depois, em outros contextos e em contextos em que a ciência já avançou bastante. Mas essa ideia de encontrar um princípio único, né, que seria a arqué, dessa palavra vem arquétipo, né, por exemplo, né, como modelo. O princípio único do qual todos os outros, né, todas as coisas são derivadas, né, aparece aí. Então, essas são algumas das noções fundamentais para as quais o Danilo chama atenção. Physis, que é a natureza, que para os primeiros filósofos é fundamental, eles estão justamente tentando entender a natureza. Causalidade como um fator de explicação da natureza. O logos como uma propriedade do ser humano que permite compreender e explicar a natureza, e também como uma propriedade da natureza. Veja, quando eu falei que era amplo, é amplo mesmo, porque não é só, o logos não se restringe ao ser humano, não é só a nossa razão e a nossa linguagem. É também digamos assim, uma lógica interna às próprias coisas, dependendo do filósofo. No Heráclito isso fica claro. Então, logos vale tanto para nós como eventualmente para a natureza, e aí a gente poderia supor algum tipo de correspondência entre o nosso intelecto e a natureza. Né? Não é à toa, enfim, o Hegel vai buscar no Heráclito essa ideia, né, de uma lógica que é comum à mente humana e à natureza. Ele vai basear sua filosofia um pouco nisso. Né? Enfim, mas não vamos falar de Hegel agora, a gente vai ter um momento para falar disso. Acho que são essas, né? Ele menciona, então, a physis, causalidade, arqué, cosmo, né? Cosmo eu não coloquei aqui. Vejam, é muito sutil essa transição. Por isso que eu coloquei a metafísica fora do cinza. Né? Porque a ideia de cosmo que aparece entre eles, né, é o próprio mundo, mas, de alguma maneira, a gente recorre a elementos que não são observáveis como princípio de explicação da realidade, mas, supostamente, sem sair da realidade, sem afirmar necessariamente uma outra dimensão. Então, o cosmo, digamos, se a physis corresponde... Faltou eu colocar isso, vou corrigir depois. Eu ia colocar e esqueci. A physis, então, seria esse quadrado azul. O cosmo seria esse quadrado cinza, né, no sentido de que ele ainda não é a dimensão metafísica. Essa é uma discussão muito, né, presente na filosofia contemporânea também. Porque a própria ciência recorre a hipóteses explicativas, as ciências naturais atuais, né, que não são observáveis. Né? E, no entanto, são fundamentais para entender os fenômenos observáveis. Ora, essas hipóteses, né, onde elas estão? Né? As próprias leis da natureza, se a gente pensar. Né? Quer dizer, os eventos são observáveis, mas as leis da natureza não são observáveis. Né? Você não vê a lei. Ou seja,
dá para assumir um sentido um pouco mais amplo de mundo natural, que seria essa noção de cosmos. Por isso vai ter muita essa discussão, por exemplo, na filosofia contemporânea, no caso do Nietzsche, por exemplo, né? Na minha tese eu trabalhei muito sobre isso, né? Uma distinção entre cosmologia e metafísica. Porque alguns alegam, né, que a cosmologia, então, seria um modo de pensar a natureza sem passar para o âmbito da metafísica. Mas é a tal história, quer dizer, de fato, né, há uma diferença entre isso aqui, ou se você saiu do azul já era, você já está na metafísica. Essa é uma discussão que dá pano para manga. Mas a noção de cosmologia é uma noção de um todo, vamos dizer, que engloba a natureza, né? Então, o universo, bom, para eles, né, os astros e tudo isso, né, uma maneira de falar universo também, para eles, né? Percebem como, né, as coisas vão ficando complicadas quando a gente vai tentando pensar o princípio único e tal. Mas a tentativa é elaborar uma explicação da natureza. Como essa explicação da natureza acaba envolvendo essa questão do primeiro princípio, e isso envolve de alguma maneira sair um pouco do observável, há uma cosmologia. Então, o cosmos seria como que isso aqui, entre a physis e o além da physis. Tá? Essa é a outra noção que faltou colocar aqui. E por fim, o caráter crítico, né? Além do logo. Bom, isso está aqui, né? A crítica já estava antes, então eu só grifei. A crítica é a filosofia, né? Eu coloquei um grifo aqui para destacar. Só que uma filosofia que é igual à ciência, né? Antes eu tinha colocado a ciência como um dos sentidos da filosofia. Nessa época, a filosofia e a ciência são uma coisa só, não há distinção, né? Ainda não há nem esses nomes para poder. Os nomes que há são physis, cosmos, logos, etc. Né? A palavra filosofia, o Heidegger explora isso, né? Ela começa a surgir a partir de Heráclito e tal, que segundo ele, né, a noção mesma de filosofia só vai aparecer já no período clássico, já na época de Platão e Aristóteles, como você já deve ter ouvido falar, né? Amor à sabedoria, ou amizade pela sabedoria, né? Junta filia com sofia, né? Sabedoria e amor, ou sentimento, afeto. Então, esse sentido ainda não existe nos pré-socráticos, né? Sequer a palavra filosofia. Então, que tem um certo modo de pensar que junta o que a gente entende por ciência e filosofia. E também abrange reflexão existencial, como a gente, né, eu vou sugerir em seguida. O Danilo enfatiza mais o elemento científico. E ele vai justamente citar o Popper, o Karl Popper, que é um filósofo da ciência contemporâneo, né, que se contrapõe, que critica os existencialistas e se contrapõe aos existencialistas, né, e que defende uma filosofia mais próxima da ciência. Então, o Danilo não à toa cita o Popper. Bom, questões, gente? Aqui perguntas sobre essas noções. Os elementos que eu tinha colocado aqui, né, no primeiro quadro, né, metafísica. Então, metafísica significa além da física. Tá? A noção grega, né, a palavra grega, meta, significa depois, o além. E física, vem de physis, é a ciência que estuda a natureza. Então, metafísica seria aquilo que está além da natureza. Supostamente, tem um livro de Aristóteles que se chama Metafísica. Não foi o nome que ele mesmo deu ao livro, né? Tem uma história que dizem que ele ficava na biblioteca de Alexandria, né, que era o Andrônico, né, que organizou, enfim, tem uma espécie de lenda, né, a respeito disso. O livro que não tinha nome ficava depois do livro que o Aristóteles tinha intitulado como Física, né? Então tinha a Física e depois da Física, na estante, o livro que por isso se chamou Metafísica, porque ele vinha depois da Física na estante, não que fosse além da Física, né? Mas isso também é uma dessas coisas controversas, né? Não há certeza sobre isso.
de todo modo coincidiu, né? Porque além de ser o livro que ficava depois da física, de fato, né, quer dizer, é o livro onde o Aristóteles discute essas questões do primeiro princípio. Né? Ele vai pensar isso, vai pensar essa questão que leva a esse tipo de assunto. Mas é um tipo de metafísica diferente daquele tipo de metafísica que vai vir, por exemplo, junto com a filosofia cristã, em que essa dimensão, além da física, ela é uma dimensão de fato assumida como tal, né? É o reino do céu por oposição ao reino da terra. Então aí você tem uma oposição mais forte. E na época da filosofia medieval, isso é integrado no conhecimento, é integrado na filosofia, é integrado na ciência. Né? Então, de fato, aí vai ter uma dimensão metafísica para valer. Né? Fala. A metafísica sempre vai ser uma dúvida, porque não tem como confirmar os mitos e as festas. Então, essa é uma boa questão. Né? O Kant, no final do século XVIII, a gente vai passar por ele, vai entrar exatamente nesse ponto, ele colocou a questão de uma maneira muito interessante, a meu ver. Né? Sou suspeito para falar, porque eu estudei o Kant e conheço melhor do que os autores, mas, de fato, ele é considerado um divisor de águas a esse respeito. Porque até então, havia essa disputa pelo conhecimento metafísico. Né? A filosofia tentava chegar a um conhecimento metafísico, isso já na modernidade, portanto, já depois da filosofia cristã, já, portanto, tendo como conceitos metafísicos o conceito de Deus, né? O conceito de alma para explicar o ser humano, né? Todos eles remetidos a um domínio assumido como metafísico. O que o Kant vai dizer? Baseado, de um lado, né, do conhecimento que ele tinha dessa metafísica tradicional, que afirmava que era possível conhecer Deus, que o conhecimento metafísico era tão científico como a física. Né? Então isso vem até os filósofos modernos, isso está presente em Descartes, por exemplo. Né? A ideia de Deus, ela é, né, ele considera demonstrada, então há tentativas de provar a existência de Deus. O Kant, vindo dessa tradição, ele tem uma influência também grande do empirismo, que se contrapunha a isso. A gente vai ver isso bem em detalhe nas aulas sobre esse assunto. O que ele vai dizer? Os empiristas têm razão. A gente só pode ter um conhecimento seguro, conhecimento científico, daquilo que é observável, daquilo que nós temos, a que nós temos acesso dentro do mundo, no âmbito físico. Aqui nós temos conhecimento, para o Kant. Né? E aí ele vai dizer o seguinte: só que a nossa razão, né, o nosso pensamento, ele nos leva para cá, inevitavelmente, porque a gente faz essa pergunta, não tem como não fazer. Se a gente vai de causa em causa, uma hora a gente se pergunta, bom, como começou tudo isso? Né? Da onde vem a existência? Por que nós existimos? Né? Por que existimos? Por que há o existente e não o nada? Essa é a pergunta com a qual o Heidegger termina a conferência O que é Metafísica? Né? Ou seja, uma conferência que tem por título O que é Metafísica, que termina com essa pergunta. Né? Ou seja, exatamente no espírito que você está dizendo, é uma pergunta. Né? O que tem aí é uma interrogação. O que o Kant diz? A gente faz essa pergunta. Só que uma vez feita a pergunta, não tem como responder. Não tem como ter uma resposta segura enquanto conhecimento. Não dá para ter conhecimento. Não dá para alguém provar a existência de Deus ou provar a inexistência de Deus. Não dá para provar nem uma coisa nem outra. Então, nesse domínio, não há conhecimento, portanto. Há pensamento, há reflexão, a gente pensa sobre isso, só que não tem conhecimento. Aí vem uma distinção que se tornou mais ou menos consensual, digamos assim, ou, né, que ficou forte depois disso, que aí é uma questão de fé. Já que não tem conhecimento, né, já que a razão não vai até aí, a gente chegou no domínio, quer dizer, a razão só pergunta, ela não responde, acreditar ou não em alguma coisa vira uma questão de fé.
Portanto, é uma pergunta do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da filosofia, né? Mas que, justamente por não haver uma resposta, comporta diferentes possibilidades. Então, nesse sentido, né, quando você fala, bom, a metafísica é uma pergunta, sim, né, ela se tornou... não dá para ir muito além da pergunta no que diz respeito ao conhecimento. A gente pode refletir sobre isso, né? Mas essa reflexão não tem o estatuto de um conhecimento como a física. Ok? Embora seja uma questão, por exemplo, que tem a ver com o nosso modo de agir, né? Porque a maneira como a gente se relaciona com o mundo está muito relacionada à maneira como a gente compreende a existência, né? Então, se alguém, por exemplo, tem uma religião, né, por meio da fé, isso interfere na maneira como a pessoa age. Portanto, ao mesmo tempo que a gente não pode responder, isso o próprio Kant diz. Nós não podemos ficar indiferentes a essa questão, né? Isso o Heidegger também, né? Aliás, o Heidegger mais do que isso. O Heidegger, essa é a questão, embora seja questão, né? Mas nós não podemos ser indiferentes em relação a ela, diz o Kant. Mesmo ele sendo o cara que falou, não dá para ter conhecimento. Só que muitos depois vão defender, sim, digamos, uma postura de indiferença em relação a ela. Vão falar, não importa, deixa para lá. Já que não tem resposta, deixa para lá. Que é a atitude, digamos, mais, que a gente costuma chamar de positivista, né? Só importa o conhecimento positivo. Isso aqui, o próprio Hume, né? Ele fala, os livros de metafísica deveriam ser jogados no fogo. Ou seja, a metafísica não serve para nada. Então tem muito dessa atitude, né, na filosofia contemporânea. O existencialismo não é essa atitude. O existencialismo leva a sério a reflexão existencial. Essa é uma questão importante. Então, de algum modo, o positivismo, né, mesmo em alguma medida o materialismo, né, o ateísmo, né, é uma forma de você recusar a questão sobre a origem da existência, né, o porquê da existência, coisas desse tipo. Tudo bem? Vamos lá? Bom, dentre os vários, então, né, que vocês devem ter visto no texto, né, são vários filósofos pré-socráticos, né? Então tem o Tales, o Anaximenes, Anaxágoras, Zenão, por aí vai, né? São vários, o Demócrito, que é o que teve a ideia de átomo, Empédocles, são nomes bonitos, né? Bom para batizar os filhos, né? Mas enfim, essa é uma piada antiga, eu faço desde que eu comecei a dar aula. Dois dos mais importantes, não necessariamente os mais importantes, mas dois que costumam ser destacados como os mais importantes pelo impacto que eles têm sobre a filosofia posterior e pelo fato de serem antagônicos, são Parmênides e Heráclito, né? Então, eles são filósofos que se costuma destacar quando a gente fala dos pré-socráticos, né? E entre eles se exprime uma divergência fundamental que tem a ver com o que a gente estava falando agora de natureza, cosmo e essa outra dimensão metafísica, que é essa oposição entre a ideia de ser e a ideia de devir ou vir a ser, né? Devir significa isso, né? Vir a ser alguma coisa, né? Então, né, eu era estudante, me tornei professor, né? Isso é um vir a ser, né? Você passa de uma coisa a outra. O que o Heráclito procura mostrar é que tudo na realidade, né, esse é o núcleo, né, do pensamento dele, tudo está em permanente transformação. As coisas que existem no espaço e no tempo, que estão na physis, na natureza, né, portanto, no mundo em que nós estamos, tudo está o tempo todo em transformação. Isso a ciência contemporânea vai ratificar, né? De fato, tudo está se transformando o tempo todo.
tudo está mudando, tudo é efêmero, tudo tem fim, tudo é finito, né? Nada é para sempre. E o Heráclito, então, observando a natureza, pensando, né, refletindo sobre a natureza, no mesmo espírito dos outros filósofos, ele chama atenção para esse elemento. O fato, né, de que as coisas estão em permanente transformação, tudo é finito, vale para nós, né? E assim por diante. Vejam, Parmênides não discorda disso. De fato, as coisas que a gente vê, elas estão mudando o tempo todo, elas estão em transformação, elas são finitas. A questão é que as coisas, para elas poderem existir, para elas poderem mudar o tempo todo, isso só é possível porque existe um fundamento, que é o ser, que não se muda, que não se transforma, que não se move, que é a base para que possam existir as transformações. Então, o vir a ser supõe o ser como base, como fundamento. Essa noção de um ser eterno, imutável, imóvel, né? Todas essas características, por oposição ao vir a ser, ela se torna uma ideia muito forte na filosofia contemporânea, né? Que tem impacto decisivo em Platão. Platão formula o mundo das ideias, Platão tem uma noção de ser que de alguma forma corresponde à noção do Parmênides, e significa dizer que o devir, a realidade em transformação, ela é, digamos assim, secundária em ordem de importância, né? Porque ela só existe graças ao ser. Evidentemente, na filosofia cristã, Deus vai estar ali, né? Faz exatamente esse lugar. É Deus o fundamento eterno que permite as coisas existirem infinitamente. E Heráclito está dizendo, não, só existe isso aqui, né? Quer dizer, então, aí já tem uma primeira grande contraposição, digamos, né, entre defender a existência de um ser eterno, imutável, etc., e a não existência. Embora estejamos falando dos pré-socráticos, tudo é muito pantanoso, como eu já disse, né? Então, em nenhum momento você vai ver o Heráclito dizendo não existe nada além disso, por exemplo, né? Em nenhum momento, né? Você simplesmente vê o Heráclito afirmando as transformações, mas ele também tem uma noção de logos como uma lógica pela qual as coisas acontecem, que é uma lógica do conflito. Daí aquilo que eu falei, que depois vai ficar mais claro, né? A importância que ele vai adquirir também em certos autores. No século XIX, brincando, a gente poderia dizer o seguinte: dada essa disputa entre Parmênides e Heráclito, a gente poderia dizer o seguinte: com Platão, o Parmênides ganha a batalha, né? No sentido de que ele passa a ser, né, a filosofia segue Parmênides a partir daí, desde Platão. No século XIX, claro, antes disso a gente poderia ver outros autores que se assemelham a Heráclito, mas no século XIX há um resgate de Heráclito como forma de se contrapor a essa tradição ancorada em Parmênides. E aí, Hegel, Nietzsche, né, o próprio Heidegger, em alguma medida, vários autores importantes da filosofia contemporânea resgatam o Heráclito. Não só autores da filosofia, o Heráclito ele é muito, ele virou quase que um autor pop, né, digamos assim, entre os pré-socráticos é o mais popular, porque tem, enfim, influência na literatura, no cinema, na música, né, a frase do rio, a imagem do rio, né, que o Danilo menciona, né, no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos, né, isso é muito citado. Enfim, por quê? Né? Porque foi o primeiro a chamar a atenção para o caráter efêmero das coisas, né? O fato de que a vida é assim e ela acaba, né? Quer dizer, a gente tem que lidar com o fato da morte, a gente tem, né, com a finitude,
Então ele chama atenção para algo que vai ser, inclusive, fundamental no existencialismo, né? Mas, mesmo para ele, existe uma lógica nessas transformações, que é uma lógica de transição entre os opostos, né? Então você tem pares opostos em tudo. Então vida versus morte, dia versus noite. A realidade ela é feita, né, dessas contraposições. E, de certa maneira, isso explica o modo como as coisas acontecem. Sempre uma coisa virando a outra, né? Então, o dia vira noite, a noite vira dia. O dia vira noite, a noite vira dia. Morrem e nascem, morrem e nascem, morrem e nascem, né? Então, o fluxo de acontecimentos ele seguiria essa lógica cíclica, né, de transformações de um oposto no outro. Muitas vezes quando eu falo, né, quando a gente está vendo Heráclito, falam do Yin e do Yang, né, aquela filosofia chinesa que tem semelhanças, né, e que é da mesma época, curiosamente, né, salvo engano, ou enfim, mais ou menos da mesma época. Tem semelhança, né, essa ideia de que a realidade é feita, né, de forças contrárias que, de alguma maneira, justamente por serem contrárias, produzem equilíbrio. Então acaba havendo sempre um estado de equilíbrio, um certo estado de harmonia por causa dessas forças contrárias. A gente poderia também, viajando, pensar, né, nos átomos, né, que são constituídos de prótons e elétrons, né, que são forças contrárias no interior, né, da própria energia, enfim. Fazer algumas associações de ideias, né? Mas vejam, ele está dentro daqueles princípios todos, né? Tem uma certa compreensão da natureza, uma explicação de tipo mais ou menos causal, digamos assim. Existe um logos, uma lógica para explicar a physis, né? A linguagem também adquire uma importância com ele, né? Enfim. E já no Parmênides, ao contrário, o caráter secundário das transformações é tal que ele distingue essas duas coisas como realidade e aparência. Quer dizer, a única coisa que é, no sentido forte da palavra ser, é aquilo ali, né? Nós não somos, nós estamos sendo. Aí o português, inclusive, tem essa palavra interessante para falar disso, que não tem na maioria das línguas, né? Só o português e o espanhol que tem, né? Que é o estar. Nós estamos sendo, né? A gente deve evitar o gerúndio, né, e tal, para não ficar usando muito, mas nesse contexto o gerúndio é ótimo, porque é exatamente isso. Nós estamos sendo, nós não somos. O nosso ser é transitório, né? A disputa, né, entre o Parmênides e o Heráclito passa por aí, né? A argumentação do Parmênides joga com isso. Então ele tenta mostrar, nada é. Só o que é aquilo que é para sempre, né? Então é necessário supor esse existente desde sempre para sempre, para que possa existir a mudança. E, portanto, essas coisas que estão em transformação, no limite, né, elas são aparências, né? Não são reais no sentido forte, porque real no sentido forte só um ser. Então, é como se tudo fosse ilusões, né? Nós somos ilusões, no fundo, né? Nossa vida é ilusória. É um pouco isso. Porque a vida mesma é do ser, não é nossa. Enfim. Entre eles, né, se dá essa contraposição. E aí a ênfase maior ou menor, né, no transitório ou no não transitório. E aí, o pensar tem uma conexão com o ser no Parmênides. Por isso que a nossa linguagem nos leva à concepção de ser. Porque há uma conexão entre o nosso pensar, o nosso intelecto e a realidade última das coisas.
uma conexão que permite, inclusive, explicar como é possível que nós sejamos capazes de entender a realidade e de elaborar explicações sobre a realidade. Como é que nós poderíamos descobrir, isso já saindo aqui do contexto, né? Pensando na modernidade, quando essa questão vai se colocar nos termos da conexão entre o intelecto humano e o intelecto divino. Como nós poderíamos descobrir as leis da física se não houvesse alguma correspondência entre o nosso intelecto e o intelecto que preside a própria natureza, na forma de leis, né? Então, um pouco isso, né, que o Parmênides está colocando. A gente vai voltar a isso depois, porque essa contraposição, de certo modo, ela vai estar o tempo todo presente na história da filosofia. Essa oposição entre essas duas posições é como se elas estabelecessem aí, né, uma briga inicial. É o primeiro Fla-Flu da história, né, o primeiro Corinthians e Palmeiras da história. Depois você vai ter um monte de outros, né, os resultados vão ser diferentes, as circunstâncias vão ser diferentes, os jogadores vão ser diferentes, mas os times vão ser os mesmos, né? Esse jogo ele vai se reproduzir várias vezes, né, por esse sentido, né? Quer dizer, uma afirmação do ser eterno e uma negação e uma afirmação do efêmero apenas. E aí, como eu digo, né, então o Parmênides vai influenciar Platão e toda a metafísica ocidental, porque, pensando no slide anterior, volta lá, se tem um ser imutável, e aqui só tem seres mutáveis, há uma contraposição forte entre os dois âmbitos, né? Então, essa assunção, né, o Danilo fala isso, né, o Parmênides seria o primeiro metafísico da história, porque ele, de fato, está assumindo, né, a realidade de algo que escapa completamente ao domínio da física, das coisas que nós vemos, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente tem à nossa volta é finito como nós. Então ele vai um pouco mais longe do que os outros filósofos pré-socráticos nessa direção. Daí a influência dele na história da filosofia ocidental, que vai ser tão criticada pelos contemporâneos exatamente por isso. Tá? Então é aquilo que eu estava falando, né? No século XIX tem esse resgate do Heráclito e um monte de gente que vai por esse caminho, né? O Hegel, em alguma medida, né? Embora o Hegel seja cristão e tem Deus, mas, né, o jeito de justificar é diferente. Mas o Nietzsche, por exemplo, é um autor que supostamente é o mais heraclitiano da história da filosofia. Eu acho que está dando horário, é isso? É 8h43. Ah, não, ainda tem 10 minutos. O pessoal saindo. Então dá para a gente avançar um pouco. Tudo bem até aqui? A gente vai ver como esse Fla-Flu se repete nos próximos capítulos. Então fica tranquilo. Bom, o que eu queria mostrar agora, né? Vai ser um pouco rápido, eu retomo no começo da próxima aula, mas eu queria chamar a atenção para duas maneiras diferentes de interpretar esse momento da filosofia. A maneira pela qual o próprio Danilo interpreta, Danilo Marcondes, citando o Popper, que é um filósofo da ciência racionalista, que eu mencionei, do século XX, e o modo como Heidegger interpreta, num texto que está no nosso outro livro, que é o Textos Básicos, o que é isso, filosofia. Então, passa para o próximo, Isa, por favor. Não vai dar tempo de ler as citações que eu coloquei aqui, mas elas estão na pasta. Então, só para colocar o seguinte, né? Então, o balanço que o Danilo faz é na seguinte direção. É difícil avaliar essa controvérsia entre os mobilistas e os monistas, né? Ele está falando nesse termo porque o mobilismo é um movimento. E movimento, para os gregos, tem o mesmo sentido de mudança, quer dizer, a mesma palavra serve para movimento e mudança. Então, mobilismo significa afirmação do movimento e da mudança, da transformação. Então, Heráclito é um mobilista, né? E Parmênides é um monista, que afirma um ser único como base de toda a realidade. Então,
é difícil avaliar essa controvérsia. Do ponto de vista de Heráclito, que pensa os opostos como complementares e vê no conflito e no movimento os princípios básicos do real, a concepção de Parmênides é insustentável. Já para o monismo dos eleatas, a escola de Parmênides, a posição dos mobilistas é absurda. Trata-se praticamente do primeiro grande conflito de paradigmas na tradição filosófica, o que dá origem a duas grandes correntes que, de uma forma ou de outra, sempre encontraremos no desenvolvimento dessa tradição. Eu estava dizendo agora sobre o Fla-Flu. A primeira valoriza os mobilistas, né, a pluralidade do real, a contribuição de nossa experiência concreta dos sentidos, né, para o conhecimento dessa realidade, e a oposição entre o conflito e a oposição e o conflito entre os elementos dessa realidade que constatamos a partir dessa experiência, os quais, longe de ser algo problemático, caracterizam a própria natureza dessa realidade. A segunda busca aquilo que é único, permanente, etc. De certa forma, isso se tornará um traço característico da filosofia. Tudo pode ser posto em questão, a discussão filosófica está permanentemente em aberto. Tá? Esse é o balanço que ele faz, e em seguida, né, acho que é em seguida, e depois ele vai citar o Porto. Só passa por os próprios, o pessoal fora também está começando a querer entrar, né? Seguindo o Parmênides, se a gente for seguir o Parmênides, a gente entende essa contraposição mais forte, né, entre física e metafísica. Daí a gente vai ter essas figuras ao longo da história, né? Então Platão, o racionalismo, né, que eu estou chamando aqui entre aspas de espiritualismo, vou botar aspas, e o empirismo. O Aristóteles, de alguma forma, ele está do lado do Heráclito, porque ele vai afirmar mais a importância do sensível. Então, o Fla-Flu ele vai se dar ao longo da história, né, nesses vários pares contrários. O que vem em seguida, pode passar aí. O que vem em seguida são um trecho, né, em 2 slides, do texto do Heidegger, que está no textos básicos, né, daqueles 2 livros que eu indiquei, que estão na nossa pasta. No começo do texto dele, o modo como ele interpreta o Heráclito e o Parmênides, para ele não está em contraposição ao Heráclito nesse ponto, que é uma outra compreensão, a ideia de uma harmonia entre nós e o todo. Uma harmonia que vai permitir pensar, pode ir para o último, Isa, por favor, que vai permitir pensar, tem certeza que são 9h48? Tá escrito agora é 8h48. Às vezes esse não está errado. Será? Tá certo, 8h48? É que o pessoal está tão ávido aqui para entrar, né? Então ele vai. Por que eu quis fazer essa contraposição? Né? Porque aqui é o que a gente poderia chamar de uma interpretação mais existencial, existencialista do contexto pré-socrático, né? Que vai enfatizar a harmonia entre a nossa existência e a existência do todo, permitindo pensar numa chave mais cosmológica e menos metafísica, naquele sentido que eu estava falando, que aí seria um pouco o objeto do último slide. Eu não vou ler então agora a citação do Heidegger, que não vai dar tempo, vou só explicar rapidamente o último slide e aí a gente depois volta. Pode ir para o último, tem mais um. Comparando com o anterior, tá? No anterior, esse aqui era o azul claro, né? E aí a gente saía do físico. O que daria para supor agora, a partir dessa leitura do Heidegger, seria expandir o círculo do que a gente entende por existência, esta existência, não outra, né? Para um sentido mais amplo, que não envolve necessariamente essa outra dimensão, né, do ser imutável, de um Deus, por exemplo, né, que existe numa outra dimensão ou algo do tipo. Né? Seria possível pensar dentro, sem sair da realidade, né, em noções como aquelas que aparecem em Parmênides e nos seguidores de Parmênides, né, inclusive a própria noção de ser,
inclusive a própria noção de alma ou espírito como constitutiva do ser humano, ainda que num sentido diferente, e assim por diante. Então, duas maneiras um pouco diferentes de compreender esse momento inicial e essa contraposição de Fla-Flu ou de Corinthians e Palmeiras, como eu diria. Quer dizer, vamos dizer que é um jeito de empatar o jogo, né? Aqui ninguém ganha, nem um lado nem outro. Mas isso eu vou explicar melhor na próxima aula. Tá? Então a gente retoma na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.